Olá, meu nome é Alexandre Martins, obrigado por nos acompanhar aqui. Quero agradecer a honra por participar desse evento de tão grande importância para o aprimoramento e a compreensão entre as pessoas e suas relações. O nosso tema tem muito a ver com o propósito desse evento, só que de uma outra visão, por uma outra ótica, a ótica das relações humanas e da manutenção da vida e das relações interpessoais, relações humanas, em cenários pós-crise e, por que não dizer, até inclusive no nosso dia a dia. Tá? Nós vamos falar aqui sobre sobrevivência e sobrevivencialismo. Quando nós abordamos o tema sobrevivência ou sobrevivencialismo, que é uma outra vertente, nós temos que compreender que essas atitudes, essas ações, elas não são usuais no nosso dia a dia. Elas são aplicadas quando todas as nossas possibilidades se esvaem, quando nós temos que sobreviver, nos sobressair dessa condição que nós estamos ali, seja por um fato atípico, por uma emergência climática, por um acidente, por algum tipo de situação que nos colocou numa questão de segurança, uma questão em que nós temos que nos preocupar com a manutenção da nossa vida e de nossa segurança, não só a nossa, como a dos que estão à nossa volta. A sobrevivência, ela assusta um pouco, porque ela sai do contexto da vivência humana de modo geral. Nós, seres humanos civilizados, né, vivemos em sociedade, temos os nossos, nossa rotina diária, temos as nossas atribuições, nossas relações interpessoais. Quando nós falamos de sobrevivência, soa quase que uma coisa meio fantasiosa, soa como algo que não vou precisar, não há necessidade disso, isso é coisa de entretenimento, de televisão. Porém, mais vezes, infelizmente, até posso ressaltar, nós estamos vendo que a sobrevivência é algo importante para a humanidade, principalmente em alguns quesitos. Pessoas que são colocadas em situações de emergência, são colocadas em contextos de vida totalmente atípicos do seu dia a dia, seja por condições climáticas, seja por questões geopolíticas, conflitos e situações similares afins. Essas pessoas, quando entram nessas condições, entram nessa esfera de sobrevivência, elas precisam sim compreender que as suas vidas naquele momento mudaram e que elas têm que desenvolver habilidades, têm que já ter desenvolvidos anteriormente, aliás, as habilidades necessárias para sair daquele contexto, daquela situação ruim e voltar para a sua condição de vida, para as suas relações interpessoais, para a sua vida, para o seu cotidiano. Essas técnicas, esses conhecimentos, eles são comuns ao ser humano desde muitos milênios atrás. O que nos trouxe, aliás, são as técnicas que são conhecidas hoje como técnicas, mas fazia parte do nosso dia a dia alguns séculos, algumas centenas ou milhares de anos atrás, quando nossos ancestrais começaram a vagar pela Terra. O que diferencia a nossa existência hoje, com base no comparativo com o que éramos os nossos bisavós, trisavós, os nossos ancestrais, é a modernidade, é a nossa facilidade do dia a dia. Eu costumo brincar com as pessoas que eu ministro aula que a facilidade, nosso nível de civilidade, de facilidades da civilização moderna, bloqueou no ser humano a sua compreensão das suas necessidades básicas, tirou do ser humano as suas ferramentas evolutivas básicas, aquelas que nos trouxeram até aqui. Hoje tudo é muito fácil, você tem acesso a comida, água, bens de consumo, tudo muito fácil, tá? Tudo na base do pagamento, do mundo digital. As coisas são muito fáceis hoje em dia. A nossa comida pode vir em bandeja, pode vir em caixinha, enfim, pode vir da forma que for. Nós temos em muitos lugares um certo nível de segurança, onde nenhum predador vai querer nos devorar. Nós temos uma condição de vida muito favorável hoje, inclusive com relação à saúde e à nossa manutenção da condição humana. Quando nós falamos de sobrevivência, nós deixamos tudo isso para trás, tá? E temos que imaginar que, se eu quiser voltar a ter aquela condição anterior, eu preciso sim ter conhecimentos adequados para sair daquela condição e voltar
a minha rotina, por que não dizer, né? O ser humano anseia por rotina, essa rotina lhe dá segurança de certa forma. Então, essas técnicas de sobrevivência, que não são complicadas, não é nada assim extraordinário, faz parte do nosso rol de conhecimentos humanos, há muito tempo esquecido, lá no fundo do nosso cérebro, onde nós praticamos essas técnicas para que nós não precisamos, não haja necessidade de nós a usarmos novamente. Mas então por que nós praticamos essas técnicas? Para uma eventualidade. E essas eventualidades, infelizmente, elas estão se tornando quase que casuais. Nós temos hoje 7 ou 8 conflitos em escala continental ou regionais de grande porte no mundo afora, tá? Um de grande porte e um em média ascensão, que é a guerra da Ucrânia, agora o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. Enfim, temos aí conflitos no mundo afora que colocam pessoas comuns em um contexto de necessidade extrema, em questão de sobrevivência, onde a sua vida, o seu modo de vida, as suas necessidades estão em jogo, tá? O importante também é que quando nós pensamos em sobrevivência, não tenha uma visão de ilusão, de que tudo dará certo, de que tudo é fácil, porque eu vi na TV. Não é assim que funciona muito bem. O acaso, as incertezas, elas acontecem. A prática das técnicas de sobrevivência, que quando nós vamos a campo, levamos pessoas de todos os níveis sociais, classes, ideias, ideologias, gêneros, tá? Ela mostra às pessoas as suas dificuldades com relação a se pôr sob pressão. A sobrevivência, ela é 50% mental. É como o ser humano se comporta diante das adversidades. É o seu padrão comportamental, aquilo que nos faz sermos humanos, do que é que nós temos medo. Como reagimos e nos comportamos diante de nossos medos, de nossas ansiedades. Esse contexto da sobrevivência psicológica é extremamente importante para que o ser humano venha se conhecer. Nesse contexto, quanto melhor for a compreensão do indivíduo sobre si mesmo, a segunda parte, que são as técnicas, fica muito mais fácil. Eu costumo falar para os meus alunos que espere o melhor de tudo e de todos, mas sempre esteja preparado para o pior. Não se deixe ser pego desprevenido, achando que tudo é perfeito. Tá? Não é só numa questão extrema de necessidade, numa questão assim bem atípica. No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, tá? Nós também temos que nos preparar de certa forma para uma emergência, uma sobrevivência. Um contexto muito comum é como nós temos um emprego, estamos empregados, temos uma carreira bem delineada, tal, e de repente nós nos vemos desempregados, ou em uma transição de empresa, ou quando a empresa precisa mudar e nós não nos encaixamos naquela nova atividade, naquele novo perfil, e nos vemos desempregados, sem aquela base estruturada que nos fornecia aquela segurança, aquela estabilidade. Então, o que isso tem a ver com sobrevivência? Tem a ver com você se prevenir, se preparar para aquela possibilidade, mesmo que remota, você não ser pego desprevenido, fazer uma reserva financeira, prestar atenção nas suas finanças, né, nos seus gastos controlados, nas suas expectativas, não simplesmente ir vivendo a lá Jack Sparrow, né, improvisando pelo caminho. Você tem que entender que os imprevistos eles acontecem, né? A falta de um emprego, um problema de saúde, tá? Uma pandemia como aconteceu que nos obrigou a ficar trancados em casa, bloqueando as relações interpessoais, levando as pessoas a uma questão extrema, em casos muito extremados, a necessidade física de comida, alimento, e tudo isso entra no quesito da sobrevivência, em que você se prepara. Essa parte da preparação para adversidades, ela entra na outra etapa da sobrevivência, que é o sobrevivencialismo. São os preppers, onde pessoas se previnem e se preparem para adversidades de acordo com suas perspectivas, com estoque de comida, alimento, medicamento, reserva financeira, enfim. Os preppers, nós observamos o nosso entorno diante das notícias, diante dos contextos geopolíticos e nos precavemos, de certa forma, para que esses impactos diretos ou indiretos afetem o nosso modo de vida de uma forma muito drástica. Tá? Então nós tentamos antever algumas dificuldades e já nos preparamos para que elas não nos
batam com muita força, porque a interferência vai acontecer de qualquer forma, mas quanto menor for o impacto no indivíduo e nos seus, melhor será, né, a passagem por isso para o outro lado, né, para que continuemos a nossa jornada após essas crises, né, que é o nosso contexto. Voltando à sobrevivência. As técnicas, uma emergência, vamos dizer assim, para entrar em técnicas, a gente imagina o seguinte, então, onde eu vou usar a sobrevivência? Vamos imaginar que nós estamos fazendo um passeio de bicicleta num parque, fazendo uma trilha longa e nos acidentamos no fim da tarde. A pessoa cai, rala o joelho, machuca, torce um pé, ou vai fazer uma caminhada, pisa mal, enfim, ela fica impossibilitada de prosseguir o seu caminho para a volta. E ela tem que fazer um pernoite numa área de mata, numa área de parque, e ela não conhece nenhuma das técnicas, ela fica lá sem o sinal do famoso celular, sem poder sair daquela condição, se colocando única e exclusivamente na necessidade de que outros venham resgatá-la de todas as formas possíveis, se colocando em risco extremo com relação ao meio, à natureza. A sobrevivência proporcionaria a essa pessoa, as técnicas de sobrevivência proporcionaria a essa pessoa uma chance maior com relação a produzir fogo, produzir um abrigo, captar água, poder tratar dessa água, e se numa necessidade extrema, poder coletar o seu próprio alimento da natureza, fazer um autorresgate em si mesmo, um curativo, praticar o APH, né, fazer um resgate de emergência, fazer um curativo, alguma coisa em si mesmo, caso necessário fosse, daria uma chance a mais para essa pessoa, nessas condições. Então, essas técnicas têm essa finalidade, proporcionar ao indivíduo, à pessoa humana, uma possibilidade maior de se sobressair naquela condição e voltar para a sua vida cotidiana. Isso é muito importante que as pessoas compreendam também que a sobrevivência ela é uma ferramenta evolutiva que trouxe o homem até aqui quando ele não tinha a tecnologia à sua disposição como tem hoje, tá? E possibilita que, se houver uma necessidade em uma emergência, ele continue se sobressaindo e evoluindo para voltar ao seu nível evolucionário, à sua rotina diária e que ele tem hoje, que lhe proporciona ser o que ele é. Existem algumas regras, regras de modo geral, algumas práticas em que nós colocamos para facilitar a compreensão das nossas necessidades. Regras como o ESA-ON, a regra dos 3, tá? Que facilitam a compreensão da sobrevivência, que é você está andando, acaba se machucando e não tem aquela cidade de continuar. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de continuar mesmo sob pressão. Então, nós criamos, o sobrevivência cria uma técnica, uma regra, que é o ESA-ON. Estacionar, sentar, alimentar, orientar e navegar. É o famoso para, respira, toma um café, se orienta e continua. Tá? Só que é uma técnica mais elaborada para a sobrevivência em que obriga a pessoa a se conter, planejar para poder continuar. Tá? Não sair simplesmente à revelia da situação. A regra dos 3, que é uma regra de questão fisiológica do ser humano, que mostra ao ser humano as suas necessidades em relação a uma questão extrema. O que eu preciso fazer, o que eu preciso compreender da funcionalidade das minhas necessidades humanas, da minha biologia. De certa forma, a grosso modo, bem simplista, seria uma média: 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, 3 horas sem abrigo e 3 semanas sem comida. Então, a biologia humana, né, gera nessa base, em que você consegue, dentro dessas questões, entender quais são suas necessidades de sobrevivência, numa questão de emergência, dentro do SAFA mais A: sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Tá? Então, se você tem o seu abrigo, você pula para uma coisa mais necessária, água. Ah, mas o alimento, eu estou com fome, eu preciso comer. Lembre-se que o seu corpo ele resiste 21 dias sem comida, em média, mas só 3 dias sem água. Então você tem que eleger prioridades. Então essas necessidades, elas mostram ao ser humano a sua fragilidade em relação ao meio. Tá? E todas essas técnicas, todas essas ponderações, elas não têm muito propósito no nosso dia a dia.
onde nós, no nosso contexto de vida, nós não nos colocamos em risco, nós não vamos a um parque, nós não vamos a um local de risco, né? Na maioria dos seres humanos, principalmente aqueles que nos acompanham aqui, dificilmente vão para uma área de conflito, tá? Ou moram em uma área de conflito. Esse seria o pensamento básico, porém a nossa rotina, a nossa vida, a nossa vivência pode sim, né, de repente trombar com uma situação extrema, e é nessa hora que eu tenho que estar preparado para sair daquela condição e poder voltar. Porque quando nós achamos que comigo não vai acontecer, isso jamais aconteceria comigo, porque eu não faço isso, eu não tenho esse tipo de atitude, minha região não é assim, tá? Nós nos colocamos em uma situação perigosa, em que nós relaxamos com relação à nossa segurança, e aí que as coisas acabam acontecendo, acabam dando errado. Tá? Esperarmos o melhor de tudo, mas estarmos preparados para o pior é extremamente importante. Essa visão de segurança, de antever as dificuldades, da prevenção à remediação é muito importante. Tá? Isso no nosso contexto de vida normal, com certeza é aplicável e muito aplicável. Tá? Na preparação do nosso dia a dia, no planejamento, em pensar antes de agir, escolher as nossas ações, pensando que cada ação gera uma consequência e essas consequências podem não ser tão benéficas quanto esperamos. Enfim, planejarmos os nossos passos, isso é extremamente importante, faz parte da sobrevivência humana. Tá? Nós evoluímos, né, para que nós chegássemos até aqui tendo uma chance maior. Né? E numa emergência sempre existirão as necessidades. Mas o mais importante de tudo é que a sobrevivência e o sobrevivencialismo ele é praticado, em sua essência, em grupos. Ele obriga com que as pessoas interajam entre si para um bem maior. Tá? Ninguém sobrevive sozinho por muito tempo. A história do lobo solitário ela é muito fictícia, muito cinematográfica. Tá? Em um grupo de sobreviventes, cada um com suas atribuições e conhecimentos, fazem o amparo uns dos outros para que se sobressaiam e saiam dessa condição extrema. Então, as inter-relações pessoais, as relações humanas, são extremamente importantes. Conhecer a quem está à sua volta, conhecer os seus familiares, conhecer os seus limites, tá? Conhecer os seus gostos, as suas necessidades e os seus conhecimentos. Tá? A sobrevivência ela tem uma coisa muito importante, ela é desapegada de ego. A sobrevivência ela é para todos. É um ensinamento, é uma instrução que nos remete de volta à nossa essência primária, aquilo que nos fez chegar até aqui e mostra que todos somos iguais sob a pele. Nada nos define melhor do que a necessidade comum. É importante que as diferenças de credo, religião, gênero e por aí vai, elas desaparecem todas ao mesmo tempo quando todos nós estamos na mesma dificuldade, principalmente uma questão extrema onde a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa própria vida de modo geral, que é o bem mais precioso que nós temos, está em risco. Então, é extremamente importante que o ser humano pense que a vivência em grupo não é uma obrigação, é uma necessidade humana para a evolução. Tá? E a sobrevivência mostra, por experiência e por fatos históricos, que as pessoas mais distantes e mais diferentes entre si, quando unidas em um propósito único, elas fazem coisas maravilhosas em prol da sua existência. Tudo bem? Agradeço a vocês terem me acompanhado o vídeo. Tá? Estou à disposição de todos. Muito obrigado pela honra de estar aqui. De coração, muito obrigado. Meu nome é Alexandre Martins. Fiquem bem seguros.